No início de 2020, o mercado brasileiro sofreu um grande baque com o anúncio de uma fraude contábil que gerou um rombo de mais de 2 bilhões no Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB. A resseguradora, que possui uma história quase que centenária no Brasil, tem como acionistas de referência os dois dos maiores bancos do país e sempre foi vista como um exemplo de negócio. Inclusive, a consultoria internacional Wells Re, em 2019, chegou a declarar que o IRB foi a resseguradora mais eficiente e com maior retorno do mundo. Ainda no mesmo ano, a empresa foi declarada vencedora do prêmio Maiores Empresas da Bolsa na categoria Revelação, do InfoMoney. Antes da crise explodir, nas vésperas do ano de 2020, as ações do Instituto de Resseguros do Brasil estavam em uma forte valorização e havia uma alta demanda pela empresa. Com os números apresentados na época, analistas de investimentos do Bradesco avaliaram que seu preço poderia chegar a R$ 96 por ação, até que a gestora Esquadra publicou um relatório em fevereiro de 2020, onde alertava o mercado sobre potenciais inconsistências nos balanços financeiros. No relatório, a gestora acusava o IRB de inflar os lucros e subestimar as provisões técnicas, práticas que mascaravam a real situação financeira da empresa. Mas o mercado ignorou completamente essas alegações da Esquadra, e a euforia dos investidores em busca dos papéis da empresa continuou no ano seguinte, onde o valor de mercado da resseguradora atingiu a sua máxima histórica de 41 bilhões de reais, por conta de uma falsa alegação divulgada pela própria empresa de que a Berkshire Hathaway de Warren Buffett era acionista do IRB, o que era falso. Essa informação tinha como objetivo de aumentar a confiança do mercado e gerar uma forte valorização nos papéis da empresa, mas foi rapidamente desmentida pelo próprio Warren Buffett. Em nota, o investidor alegou que nunca foi acionista e nem tinha intenção de comprar as ações da empresa brasileira. Esse desmentido expôs a manipulação de informações e gerou um colapso na credibilidade do IRB. Diante desse escândalo, as ações despencaram cerca de 90%, levando os especialistas a rebaixarem o preço-alvo das ações da empresa para R$ 7,80. Mas isso estava longe de ser a maior preocupação da companhia. Além do prejuízo de bilhões, a seguradora também passava pela desconfiança do mercado e pela suspeita de fraude. Como um dos resultados, além de ter de passar por um plano de reestruturação, a empresa e os seus ex-executivos tiveram de enfrentar um procedimento de investigação na CVM e diversas ações judiciais. Passados mais de 4 anos do ocorrido, podemos finalmente entender o que de fato aconteceu, se foram apenas inconsistências contábeis ou o maior escândalo de fraude do mercado de seguro brasileiro, por conta da ganância dos antigos executivos da companhia. Para entender isso e muito mais, precisamos entender como a empresa chegou até aqui. O IRB foi fundado em 1939, durante o governo de Getúlio Vargas, com o objetivo de fortalecer o mercado segurador brasileiro, inspirado pela necessidade de reduzir a dependência de resseguradoras estrangeiras. Vargas criou uma instituição que centralizasse as operações de resseguros no país, permitindo que parte dos recursos gerados por seguros permanecesse no Brasil. A ideia era clara: proteger o mercado nacional e promover a estabilidade financeira do setor de seguros, essencial para o desenvolvimento da economia. Mas o que é uma resseguradora? Para entender melhor a atividade da empresa, vamos deixar que o atual CEO da empresa nos explique. É uma boa pergunta. Resseguro é seguro do seguro. Então, resseguro é o seguro do seguro. Não é? Quer dizer o seguinte: uma seguradora toma um risco, não é? E não pode porque não tem capacidade financeira, ou porque se o risco ocorrer, se o sinistro ocorrer, pode criar um dano no patrimônio da empresa, ou por várias outras razões, não é? Mas basicamente a razão é econômica financeira. Então ela pega um pedaço desse risco e deixa no seu balanço e repassa a parte que ela não deseja reter para uma resseguradora. Então a resseguradora faz o seguro do seguro que uma seguradora fez. Então digamos, uma grande empresa nacional, não é? Só para dar um nome, a Petrobras, né? Faz um seguro com uma seguradora, né? E geralmente ela utiliza um corretor de seguros para assessorá-la, não é? Nessa negociação com a seguradora.
A seguradora toma o risco da Petrobras, né? Digamos, uma plataforma de petróleo. Uma plataforma de petróleo vale milhões de dólares. Aí a seguradora, o que ela faz? Ela olha e fala, deste risco que eu acabei de tomar, não é? Quanto que eu quero manter comigo? Digamos, ela diz que eu quero manter comigo 20%. Então ela transfere para uma resseguradora 80% do risco, não é? E 80% do prêmio recebido, 80% do valor que ela recebeu da Petrobras como pagamento por aquele seguro. Não é? Então, o resseguro nada mais é do que o seguro do seguro. Os nossos clientes, então, na verdade, são as seguradoras. E os clientes das seguradoras são os tomadores do seguro. Não é? É uma fábrica, uma pessoa física, enfim, uma empresa comercial. Não é? Durante décadas, o IRB operou em regime de monopólio estatal, garantindo sua posição como o único ressegurador no Brasil. Em 1970, a companhia deu um passo importante ao iniciar o seu processo de internacionalização, estabelecendo operações no exterior e expandindo a sua presença para além das fronteiras brasileiras. A empresa começou a oferecer cobertura de resseguro para diversos riscos em mercados estratégicos, como Argentina e Reino Unido. Ampliando a sua relevância no cenário internacional, esse movimento não apenas reforçou o papel do IRB no mercado global de resseguros, mas também marcou o início de uma nova era, na qual a empresa se posicionou como uma referência em resseguros no hemisfério sul. Já em 1996, a empresa passou a ser uma sociedade de economia mista, adotando o nome de IRB Brasil Resseguros S.A. e iniciou um processo de modernização para se alinhar às novas exigências do mercado. No ano de 2000, o IRB viu outra mudança significativa no setor. A Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, assumiu a responsabilidade pela regulação do mercado de resseguro, marcando uma transição no papel da companhia como reguladora e operadora. Os anos 2000 continuaram trazendo transformações, até que em 2007 o monopólio estatal da seguradora foi encerrado, com a sanção da Lei Complementar número 126, abrindo o mercado para outras empresas e exigindo que o IRB competisse com players internacionais. O início da privatização da companhia chegou em 2013, quando o IRB passou a contar com grandes investidores privados como acionistas. Entre os principais estavam Banco do Brasil, que detinha uma participação de 20,5%, Bradesco com 15,2% das ações e Itaú Unibanco com 11,1%. Esses bancos, além de outros investidores institucionais, entraram no capital da empresa como parte de um processo de reorganização para modernizar a gestão e tornar o IRB mais competitivo no mercado global. A companhia atua no mercado de seguros, oferecendo diversas coberturas de riscos, que vão desde grandes obras de engenharia, como infraestrutura de plataformas de petróleo, construção de rodovias, portos e aeroportos, até transportes marítimos de mercadorias e modal ferroviário. Esse movimento foi essencial para preparar a companhia para sua oferta pública inicial de ações, o IPO, em 2017, marcando sua transição definitiva para uma empresa de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira, a B3, sob o ticker de IRBR3. Apesar de ter se consolidado como líder no mercado de resseguros do Brasil, o IRB enfrentou sua maior crise em 2020. Denúncias de fraudes contábeis e divulgação falsa de que a Berkshire Hathaway de Warren Buffett era acionista abalaram a confiança de investidores e do mercado. Em fevereiro de 2020, a companhia parecia passar por um de seus melhores momentos, após anunciar um crescimento impressionante de 69% no lucro líquido em 2019. As ações do IRB dispararam mais de 7%, refletindo a confiança dos investidores no desempenho da empresa. No entanto, essa euforia foi interrompida quando a gestora de investimentos, a Esquadra, divulgou uma carta aos seus cotistas. No documento de 30 páginas, a gestora questionava os resultados apresentados pelo IRB e apontavam
diversas inconsistências contábeis, que gerou um rombo de mais de 2 bilhões de reais no patrimônio da seguradora, levantando dúvidas sobre a transparência e a veracidade das informações divulgadas pela companhia. O erro contábil, que aparentemente ocorreu desde a abertura do capital da empresa, foi resultado de duas estratégias utilizadas para manipular os balanços financeiros do IRB. A primeira envolvia o registro de ganhos de investimentos em imóveis e aplicações financeiras de renda fixa, como lucro recorrente, e o que inflava artificialmente os lucros operacionais da empresa. A segunda estratégia consistia na subestimativa da sinistralidade, reduzindo o valor das disposições destinadas a cobrir indenizações de sinistros, criando uma falsa percepção de maior rentabilidade operacional. Mas como isso funcionou na prática? A resseguradora incluía no balanço financeiro como ganhos recorrentes provenientes de participações em negócios que não fizeram parte de sua atividade principal, como centros comerciais, imóveis e aplicações em renda fixa. Um exemplo claro foi o balanço patrimonial de 2019, no qual o IRB obteve um ganho de capital com a venda de sua participação no Minas Shopping, concluída em 10 de julho de 2019, conforme registrado na escritura pública de compra e venda. Esse ganho foi erroneamente classificado como receita recorrente da venda de seguros, representando mais da metade do resultado financeiro do segundo trimestre de 2019. A alienação do portfólio imobiliário adquirido há cerca de 30 anos gerou um impacto positivo de 323 milhões de reais para a companhia, segundo a gestora Esquadra. No entanto, esses valores provenientes da venda de imóveis não deveriam ser contabilizados como ganhos recorrentes. Trata-se de uma receita extraordinária que deveria ter sido registrada separadamente, como um evento não operacional. Essa prática foi um dos principais erros contábeis que mascararam os resultados financeiros da empresa, criando uma impressão equivocada de estabilidade e desempenho consistente. Entretanto, esse não foi o único ponto levantado pela gestora. Além das receitas infladas pela venda de ativos, a Esquadra destacou inconsistências na avaliação otimista da sinistralidade dos contratos fechados em 2019 e na constituição de provisões. Mas o que é uma estimativa de sinistralidade? A estimativa de sinistralidade é uma análise que as seguradoras fazem para calcular quanto de dinheiro será necessário para cobrir os sinistros, ou seja, os eventos que geram indenizações. Essa estimativa é fundamental para informar a SUSEP, o órgão que regula o setor, e o mercado, garantindo transparência sobre a saúde financeira da empresa. Ela é baseada em fatores como o histórico de sinistro, quantos ocorreram e quanto custaram, projeções estatísticas e o risco que a seguradora está cobrindo. Além disso, a empresa precisa reservar dinheiro em provisões específicas para sinistros já avisados ou que podem acontecer e até para aqueles que já ocorreram, mas ainda não foram reportados. A SUSEP exige relatórios detalhados das estimativas de sinistralidade para assegurar que a seguradora possua recursos suficientes para operar com segurança e cumprir as suas obrigações. Funciona assim: quando a seguradora vende apólices de seguro, parte do valor arrecadado precisa ser destinado às provisões técnicas. Essa quantia é calculada com base na estimativa de sinistralidade, que leva em conta dados históricos e projeções futuras sobre a ocorrência de sinistros. Por exemplo, se uma seguradora arrecada 10 mil com a venda de apólices de seguro veicular e a estimativa de sinistralidade for de 70%, significa que 7 mil reais devem ser reservados para garantir a cobertura desses sinistros. E os 3 mil que sobraram é o prêmio da seguradora, o que ela vai embolsar, que dá uns 30% de margem de lucro operacional. O cálculo correto da sinistralidade ajuda a evitar desequilíbrios financeiros e é um indicador-chave de confiança para os segurados e os investidores. No caso do IRB, a empresa projetou uma sinistralidade de apenas 30% dos valores recebidos das apólices de seguros subscritas em 2019. Essa projeção foi extremamente otimista, especialmente quando comparada à média histórica dos 5 anos anteriores, de 2014 a 2019, em que a sinistralidade registrada foi significativamente maior.
maior, cerca de 71% ao ano. Essa abordagem permitiu ao IRB reduzir as provisões destinadas ao pagamento de sinistros, o que gerou um impacto positivo no resultado financeiro da empresa. Em números, o IRB apresentou um resultado positivo de 1,5 bilhão de reais. Contudo, uma análise mais detalhada revelou que os lucros correntes foram fortemente influenciados por duas práticas: a reversão de grandes volumes de provisões relacionadas a contratos de anos anteriores e uma avaliação excessivamente otimista dos contratos recém-subscritos. Essas manobras ajudaram a inflar os resultados aparentes da companhia, criando uma imagem de alta rentabilidade. Em tese, a companhia trabalhava com um prêmio de mais de 70% sobre os valores das apólices, o que não refletia a realidade. A rentabilidade recorrente da companhia era muito menor do que o mercado acreditava ser. A esquadra não estava errada. O rombo foi comprovado, ficando agora apenas a grande questão: foi um erro ou uma fraude? Quando a esquadra divulgou a carta apontando as inconsistências contábeis e questionando sobre a rentabilidade do negócio do IRB, além da surpresa com o anúncio, o mercado ficou frustrado diante das evidências de fraude e começou a pedir esclarecimentos para a diretoria da empresa. Em resposta, o então diretor financeiro, Fernando Passos, rebateu todas as acusações feitas pela gestora Esquadra Investimentos. Ele não apenas defendeu a integridade dos números apresentados, mas também reafirmou que a companhia estava em um momento de forte crescimento. Para fortalecer essa narrativa, Passos anunciou que o desempenho do IRB era tão expressivo que até mesmo o renomado mega investidor multibilionário Warren Buffett havia adquirido ações da empresa e, segundo ele, estaria a caminho de triplicar o seu investimento no papel do IRB. Essa declaração gerou uma onda de euforia no mercado. A notícia atraiu ainda mais investidores, fazendo a demanda pelas ações disparar e resultando em uma valorização de 7%. Com isso, o valor de mercado do IRB atingiu o seu ápice histórico, de 41 bilhões de reais. No entanto, no dia 3 de março de 2020, a realidade veio à tona. A Berkshire Hathaway, empresa de Warren Buffett, publicou em um comunicado oficial desmentindo categoricamente os rumores da diretoria do IRB. Na nota, afirmou, abre aspas, não é, nunca foi e não tem sequer a intenção de ser acionista do IRB Brasil, fecha aspas. No dia seguinte ao comunicado da Berkshire Hathaway, o CFO Fernando Passos, que ocupava o cargo desde 2014, apresentou a sua renúncia. Pouco tempo depois, o então presidente executivo do IRB, José Carlos Cardoso, também deixou a companhia. Ainda em março de 2020, a própria resseguradora tomou a iniciativa de abrir uma investigação independente contra sua antiga diretoria. As apurações conduzidas pela KPMG Assessores e pelo escritório de advocacia Felsberg Advogados foram concluídos 3 meses depois e trouxeram revelações chocantes. Ficou claro que Fernando Passos divulgou exclusivamente a informação falsa sobre o suposto investimento da Berkshire Hathaway com o objetivo de inflar artificialmente o valor de mercado da empresa. O motivo: garantir à diretoria um bônus milionário de 60 milhões de reais, vinculado à valorização das ações da empresa. Esse episódio marcou um verdadeiro divisor de águas na história do IRB, expondo as profundas fragilidades em sua governança corporativa e obrigando a empresa a adotar uma série de mudanças estruturais na tentativa de recuperar a confiança do mercado. Além de implementar um plano rigoroso de reestruturação, o IRB e seus ex-executivos enfrentaram investigações conduzidas pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, além de diversas ações judiciais movidas por investidores e outras partes interessadas. Em dezembro de 2024, Fernando Passos foi multado pela CVM em impressionantes 20 milhões de reais por manipulação de mercado. Segundo a CVM, Passos foi diretamente responsável por manipular informações para sustentar a falsa narrativa sobre o investimento da Berkshire Hathaway no IRB. Ele teria modificado uma planilha interna, contendo a lista de acionistas da companhia, incluindo fraudulentamente o nome da empresa de Warren Buffett entre eles. Além disso, adulterou um e-mail trocado entre o então CEO José Carlos Cardoso e um representante da gigante americana no Brasil, gerando uma impressão de
uma relação próxima e colaborativa entre as partes. Esses documentos manipulados foram enviados posteriormente aos membros do Conselho de Administração da empresa, dando continuidade à farsa. A atuação de Passos não parou por aí. Ele teria instruído a área de comunicação do IRB a divulgar essas informações falsas para a assessoria de imprensa, o que acabou alimentando reportagens em veículos de comunicação. O golpe ainda foi agravado por uma teleconferência realizada com analistas, onde tanto Passos quanto Cardoso reforçaram a suposta entrada da Berkshire como acionista, consolidando uma narrativa que buscava enganar o mercado. Esses atos não apenas intensificaram o impacto da manipulação no valor das ações, mas também se desenvolveram para a perda de contrapartida do IRB, expondo as fragilidades éticas e de governança que marcaram um dos momentos mais sombrios na história da companhia. Como parte das medidas para superar a crise, foi solicitado um aumento de capital de até 2,3 bilhões, planejados pelo Conselho de Administração da companhia. A iniciativa teve como objetivo captar recursos para adequar a empresa às exigências da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, relacionados à cobertura de provisões e margens de liquidez regulatórias. No comunicado oficial, o aumento de capital destacou-se a participação dos braços de seguros do Bradesco e do Itaú, que na condição de acionistas da companhia se comprometeram a atuar como investidores no processo de capitalização. Essa medida foi essencial para garantir a continuidade das operações e promover a disposição financeira da resseguradora, em meio à tempestade de desconfiança que abalou a empresa. Após ter constatado a fraude e os ex-executivos da companhia ter sido culpados, como ficaram as pessoas prejudicadas que detinham os papéis da empresa? Quem realmente pagou a conta? A reviravolta no caso chegou tarde para o empresário Gustavo Carvalho, de 62 anos. Em janeiro de 2020, ele tinha R$450 mil investidos em ações da empresa, cerca de 1/3 de seu patrimônio. Ele considerava esse dinheiro como parte da aposentadoria. Segundo ele, o montante foi reduzido para aproximadamente R$20 mil, devido às quedas, ao aumento de capital e agrupamento de ações. Entre aspas, não quero mais saber de bolsa de valores, não há nenhuma segurança para proteger o pequeno investidor, desabafa Gustavo. Os prejuízos não atingiram apenas pequenos investidores. 2 dos maiores acionistas do IRB também sofreram perdas e decidiram injetar capital na empresa para garantir a sua continuidade operacional. No entanto, o Instituto Brasileiro de Cidadania, o IBRACE, entrou com uma ação civil pública contra o IRB, responsabilizando a empresa pelos prejuízos causados aos acionistas após a queda drástica no preço das ações, motivada pela revelação de uma série de fraudes em 2020. Na ação, o IBRACE afirma que a empresa agiu com dolo ao divulgar informações falsas de forma fraudulenta, prejudicando acionistas e investidores interessados na aquisição de ações, já que os dados apresentados não refletem a realidade. O Instituto também argumenta que, diante de fatos típicos de crime contra o sistema financeiro nacional, os investidores não podem ser responsabilizados por prejuízos causados por atos ilícitos praticados pela empresa. Com base no artigo 927 do Código Civil, o IBRACE pede que a ré seja condenada a indenizá-los. Além disso, acusa o IRB de quebra de boa-fé, destacando que as práticas dolosas da empresa induziram os investidores a um erro. Segundo o IBRACE, os investidores não devem aceitar passivamente prejuízos anômalos decorrentes de comportamentos distorcidos, descumprimento de regras de governança e manipulação de informações. A entidade cita que as práticas ilícitas resultaram em uma perda de confiança do IRB, o que impactou severamente o preço das ações. Entre 31 de janeiro de 2020 e 20 de março de 2020, os papéis caíram de R$ 34,37 para R$ 5,60. Em 14 de setembro de 2022, estavam cotados apenas a R$ 1,18. As ações simplesmente viraram pó, resume o Instituto. O IBRACE solicita que a empresa seja condenada por danos morais coletivos e também por danos morais e materiais individuais,
individuais dos investidores. Além disso, é necessário a publicação de um edital nos termos do artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, para que os investidores e acionistas possam ingressar na ação, comprovar seus danos e buscar ressarcimento. No entanto, a resolução do processo está longe de ser simples, especialmente no Brasil, onde há divergências jurídicas sobre os direitos dos acionistas e sobre quem deve ser responsabilizado por infrações em companhias abertas. Nelson Eirizik, professor de Direito da FGV do Rio de Janeiro, explica que há uma corrente de pensamento que defende que as empresas não devem ser responsabilizadas pelos atos de seus administradores. Nesse caso, a participação não caberia ao IRB, mas aos executivos que cometeram fraudes. Há também incerteza sobre o direito dos investidores ao ressarcimento. Muitas ações judiciais alegam prejuízos causados por atos dos administradores que derrubaram o preço das ações, diz Eires, mas há controvérsias de que esse tipo de dano é considerado indireto, o que implica aos acionistas de pleitearem compensações. No processo do IBRACE, o IRB se defende argumentando que também foi vítima das fraudes. A empresa alega que a ação deveria ser movida contra os ex-diretores, que não há direito coletivo a ser protegido e que já existe uma arbitragem em curso contra os administradores. Gabriel Zugman, sócio do Domingues Advogados, destaca que esse entendimento é baseado em legislações ultrapassadas, como a Lei das Sociedades Anônimas, a Lei do Mercado de Capitais, ambas de 1976. Essas leis não impedem a possibilidade de responsabilizar uma pessoa jurídica diretamente. Isso criou uma visão peculiar de que uma empresa é sempre vítima de seus administradores e nunca responsável perante os investidores. Quem paga o preço? Os investidores. O escândalo que abalou o IRB Brasil Resseguros ficou marcado como uma das maiores fraudes da história da Bolsa Brasileira, ficando atrás apenas do rombo bilionário das lojas americanas. Após a revelação de práticas fraudulentas que fez as ações da empresa desvalorizarem mais de 90%, a empresa tomou medidas drásticas para tentar se reerguer. Uma das primeiras ações foi a substituição completa da diretoria, com o objetivo de restaurar a confiança dos investidores e do mercado. Paralelamente, o IRB iniciou um amplo processo de reestruturação, revisando seus balanços financeiros, corrigindo as inconsistências e reforçando seus processos de governança. Inclusive, eles renovaram a sede da empresa, mudando para um novo escritório, muito mais moderno, e adotaram uma nova nomenclatura para a empresa, adotando um novo nome como estratégia de marketing, o novo IRB, RE, para tentar apagar o recente passado nebuloso da empresa. Passados 4 anos do escândalo, o novo IRB começa a dar sinais de recuperação. No segundo trimestre desse ano, a companhia reportou um lucro líquido de 65 milhões de reais. Embora o resultado tenha representado uma queda de 17% em relação ao trimestre anterior, foi visto como um marco de resiliência, considerando o histórico recente da empresa de prejuízos. Essa resiliência também refletiu positivamente no desempenho das ações da empresa na bolsa. Em agosto, as ações do IRB foram destaque no Ibovespa, com uma valorização impressionante de 64% no mês. Além disso, a recuperação da companhia foi reconhecida pela agência de classificação de risco AM Best, que revisou a perspectiva do IRB de negativa para estável. A agência manteve a nota de força financeira da resseguradora em A-, excelente, e a classificação de crédito de emissor de longo prazo em A-, excelente. Em comunicado, a AM Best justificou uma revisão com base na expectativa de que o IRB consiga manter os seus balanços patrimoniais em níveis sólidos, sustentados por uma tendência de melhoria no desempenho operacional. Embora os desafios não tenham desaparecido por completo, o IRB demonstra que é possível dar a volta por cima após uma crise tão severa. O foco agora é consolidar os avanços e continuar a sua trajetória de recuperação no mercado de resseguros. E aí, o que você achou da história do grande caso do IRB? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Meu nome é Jean Andrade, inscreva-se no canal e valeu, até a próxima.